achou que ia ser fala, galera, mas hoje não foi. Então, fala, galera! É. Fala, galera! Nosso mestre de cerimônia. Boa. Bora lá. Galera, começando agora mais um Café com Segurança aqui no canal do CT Hub. Exatamente, sempre um prazer estar com vocês aqui. Quem tá com a gente? Além de mim, Adalberto Benhaja. Tudo bem, pessoal? Thiago Pavani na área, episódio 544, Adalberto. Exatamente. Peraí. Como que é o... Não é Tem que ser isso, direito, né? Como que é o É o 544º. Aí sim. cara. O Ada treina isso a semana inteira pra falar. Aí o Thiagão veio. Simplifica demais. Muito bom. E além do Thiago Pavani também, Christian Visval. Fala, guerreiros! Muito bom. E também a gente tá com um super convidado hoje, o Lucas Kubaski da Dawa tá com a gente também. Lucas, um baita prazer estar com você aqui. Muito bom te receber aqui no CT Hub. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adalberto. Obrigado a todos os presentes aqui pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Me sinto até um pouco envergonhado, né? Tem tanta gente boa que passa aqui que eu falo, caramba, por que me convidaram? Mas enfim, né? Me sinto honrado, então. Só vem gente de peso aqui nesse podcast, então uma honra enorme. O Clebão é gordinho, ele quis dizer. Não. Todos convidados. Aliás, Clebão que hoje nos abandonou, enfim. Beijo, Clebão. Esperamos você no próximo episódio. Clebão, Fazendo falta aqui. Clebão tá descansando, voltou de Las Vegas, né? Gastou tudo lá no Curtiu muito cassino. lá, né? Eita. Cara, comprou tanto vinho ele, cara. E ele vai todo preparado, né? Não, O Clebão, ele tem toda uma métrica pra montar a exato. mala, tem um processo. Não, tal. é outro nível, cara. O cara vai pesa a mala, já levou os envelopinhos pra guardar o vinho, pra cobrir um airbag do vinho, cara. Airbag do vinho, a bombinha Você pra sabe encher. que eu vou pra lá, eu nunca compro vinho. O vinho eu compro na Argentina, né? Mas muamba de lá vem muito, né? Lá nos Estados Unidos vem um enxoval da... É. A Roupa, receita não tênis, nos vem escuta. Mas não tem como. Não, é tudo dentro da cota. Tá É, dentro, é Tudo dentro da certeza. cota. Bom, Lucas, obrigado mais uma vez por você estar com a gente, mas eventualmente, acho quase impossível que alguém já não conheça o Lucas, mas enfim, para quem eventualmente não teve ainda contato com você, conta um pouquinho pra gente, você, da sua trajetória, e já entrando no qual é o seu papel hoje na Dawa, né? Tá bom, eu vou começar... Eu entrei na Dawa há 6 anos atrás, vou começar do início, né? Na época eu assumi o papel lá de gerente da área de pré-vendas, né? Então nós tínhamos um time pequeno aqui no Brasil. Eu acho que na época nós devíamos ter no máximo umas 20 pessoas trabalhando aqui. Então eu tinha um timinho pequeno lá de 5 pessoas, cada um trabalhando numa região do Brasil. E graças a Deus a empresa veio crescendo bastante. A gente, de 2019, quando eu entrei lá, para agora, nós já multiplicamos o faturamento da empresa por 5 ou 6 vezes, né? Que legal. Então, é um crescimento bastante expressivo Impressionante, para sim. 6 anos, né? Total. Então, bom, depois disso, eu fiquei um tempo ali como gerente de pré-vendas, aí eu assumi a diretoria, né, do que a gente chama hoje de produtos e soluções. Então, todos os gerentes de produto e o time de pré-vendas hoje, ficava e ainda fica abaixo da minha responsabilidade aqui no Brasil. Também isso inclui a área de treinamentos nossa, né? E mais recentemente eu assumi também a área de marketing, para compor aí essa caixinha da gestão que eu faço lá dentro da Dawa. Então hoje eu tenho um departamento relativamente grande aí para tocar lá. Tá pouca coisa pra fazer lá, Tem hein? pouca Hoje, coisa pra qual é fazer. o tamanho da equipe hoje da aqui Brasil? Hoje no Brasil nós estamos com 86 pessoas, com uma expectativa de fechar aí o primeiro semestre com 100. Então tem várias vagas em aberto. Ó, e né? oportunidade pro mercado aí. É isso aí. O meu time, dessas 86 pessoas, o meu time deve estar com 26 ou 27. É Cara, considerável. que legal. né? E falar um pouquinho como imprensa, mas eu acompanhei esse crescimento desde o início, quando o pessoal veio da China para pesquisar o mercado brasileiro, ver como estruturar algumas coisas. Desde o primeiro escritório ali na Paulista, hoje Na vocês estão aqui na Paulista, Berrini, né? verdade. É muito legal acompanhar esse crescimento. Pô, a escritorinha da Paulista era pequenininho. Quando eu entrei na empresa ainda estávamos lá, mas já estava em reforma o escritório novo ali na Berrini. Então nós mudamos para Berrini no segundo semestre de 2019, tínhamos um andar lá, hoje já temos 2 andares, né? Já estamos planejando ter um terceiro andar lá, E com uma baita estrutura de showroom lá no escritório, né? Exato, exatamente. O showroom nosso foi e é até hoje, né, uma referência. A gente tem mais ou menos 250 metros quadrados de showroom. Agora vamos começar uma reforma grande
lá no escritório, nos 2 andares que temos, e esse showroom ele vai praticamente dobrar de tamanho, né? Porque ao longo dos anos a Darro veio cada vez mais explorando oportunidades em novos mercados, né? Então a gente procura sair um pouco da vala comum, da venda de produto, da venda de commodity, e explorar a venda de soluções que tragam algum tipo de valor para o nosso cliente, né? E aí, obviamente, a gente acaba entrando em áreas onde a gente não atuava aí há alguns anos atrás. E aí o papel do showroom nisso, né? Porque aí, ok, tá ali montado, mas saber usar, além de usar e saber usar, que é o que faz uma baita diferença, né? Adalberto, assim, nós sempre tivemos uma pegada de, o showroom nosso, ele não é um showroom onde tem produto exposto, ele é um showroom de solução aplicada, né? Então a gente mostra Verticais, tudo em tempo real lá dentro, né? Desde o acompanhamento, o tracking de uma pessoa por face, né, a detecção de cores de roupas e de objetos. Nós temos alguns acordos de confidencialidade e de clientes que nos liberam acesso a imagens de alguns produtos deles, imagens e acesso a alguns produtos deles, a gente replica para dentro do showroom também, de modo que o nosso cliente, quando ele vai lá, ele consiga entender de fato como aquilo funciona, né? E aí, ele faz uma imersão dentro do mundo de Darro, de um pedaço do mundo de Darro, porque o mundo é muito grande, mas a gente monta o showroom e renova ele de tempos em tempos de uma maneira que a gente cubra as verticais de foco de trabalho, né, do período. E aí o cliente ele consegue ter uma experiência, entender como o produto funciona, quais são os resultados que aquele produto apresenta, mexer, né, acessar, configurar, operar de fato, para que saia de lá sem dúvidas e seja mesmo uma ferramenta de vendas para nós, né? Vê muito showroom que é uma exposição, o nosso é um showroom imersivo, né? Onde o cara tem interação com o que está lá dentro. Quem tá assistindo esse bate-papo já fala, quero visitar. Como que faz? Só entrar em contato com qualquer pessoa do nosso time comercial ou dos nossos distribuidores ou dos nossos integradores parceiros. A gente agenda as visitas lá no nosso showroom. Sempre tem um time lá para receber. O pessoal do meu time de pré-vendas, de soluções, vai lá fazer um tour, explicar tudo que está rodando lá, né? E bater um papo para entender quais são as necessidades né, das pessoas que vão lá, dos clientes que vão lá. A gente tem essa pegada de conversar, criar um relacionamento, entender. E não foi uma e não foram 2 vezes de nós vendermos o que o cliente nem sabia que ele precisava, né? Que a gente procura fazer o benchmark de indústrias ou de clientes daquele mesmo ramo. E aí, às vezes, no meio de uma conversa, o cliente fala, poxa, mas eu não lembrava que eu tinha esse problema. Não era um problema que estava no meu tracking list aqui, mas de fato eu tenho. Se você tem uma solução para resolver, ele é legal, vamos falar. Até como experiência, Cris, a gente fez alguns eventos já lá no showroom da Darro, de verticais, e de lá já saiu o POC já, e depois saiu os negócios, Saiu né? venda. Exatamente nessa linha de projeto aplicado para determinada solução, né? Foi muito bacana, exatamente. cara. Eu acho legal, assim, a gente implantou essa cultura dentro da empresa. A gente não vai para o cliente para vender caixa. Óbvio, vender caixa às vezes faz parte do nosso negócio. Como a gente vende não, né? A gente apoia parceiros que vendem para o governo, às vezes o governo está comprando caixa. Então a gente vende caixa. Vender caixa. Mas não é o objetivo do nosso time que está na rua. O nosso time que está na rua, ele está lá para prospectar negócios de valor agregado. Então, o que eu posso te trazer de retorno? Você vai fazer um investimento, você vai comprar produto da Arra, você vai fazer um investimento considerável, né? Mas a nossa proposta de venda é, olha, seu investimento é X, mas eu vou te dar Y de retorno. Às vezes esse retorno é um retorno tangível em números, né? Vou te vender, por exemplo, uma solução para prevenção de perda no varejo. Eu consigo quantificar o quanto ele vai reduzir de perdas, né, em números. Mas a gente vende também soluções onde o retorno sobre o investimento ele é um pouco mais intangível. Segurança pública, né? Dá para você traduzir em números, é um pouco mais difícil, mas você traduz isso em bem-estar da população, né, em uma sensação de segurança. E aí, às vezes não, isso não tem preço, né? Isso é algo que o retorno sobre o investimento, ele não tem preço e ele acaba, muitas vezes, dando uma sensação melhor até do que aquele retorno sobre o investimento que ele tem preço, né? Que você quantifica. Então, a gente procura muito trabalhar essa pegada de vendas, assim, com o nosso time, tanto o time comercial quanto o time de soluções para vendas que nós temos lá dentro. E aí a gente tá falando de soluções de segurança, digital silent. Hoje a gente está em muitos mercados, né? A Darro começou, obviamente, lá atrás, muito focada na venda de segurança
pública, segurança privada, com câmeras, gravadores e plataformas de software. Mas hoje a gente está indo muito além disso, eu diria que isso é o que a gente menos vende, né? A gente tirou a palavra vou vender câmera, vou vender gravador da Darro, a gente vende hoje sensores que estão lá na ponta, gerando alguma informação útil para o nosso cliente, seja uma informação para tomada de decisão, seja uma informação para uma prevenção de perda, seja uma informação para aumento de segurança, seja uma informação que vai ser útil no ambiente hospitalar e assim por diante. E aí, dentro dessa pegada nossa de vendas e de go-to-market, a gente vai entrando em áreas que a gente nem sonhava entrar lá atrás, né? Eu estava comentando aqui antes de começar a gravação, poxa, a gente vendeu recentemente lá para a SEDAI do Rio de Janeiro um projeto, né, uma solução que é composta ali por alguns hardwares e plataformas de software, onde eu consigo fazer análise da qualidade da água que está sendo coletada nos reservatórios e que a população lá carioca vai consumir através de imagens Que e legal. plataforma de software. Então, eu tenho lá produtos, né, dispostos lá dentro do reservatório de água. E aí uma câmera hiperespectral, ela faz a coleta de diversos parâmetros da água, turbidez, quantidade de detritos, tem alga em cima, não tem alga, enfim, tem uma série de parâmetros, são 15 parâmetros que essa câmera detecta, ela converte essa informação, essa imagem em dados, em dashboards, e ali você tem indicadores para acompanhar se está dentro dos padrões do contrato, né, de concessão lá, está aceitável ou não está aceitável. Que legal. E veja que aí eu uso câmera, mas não tem nada a ver com segurança mais, né? Fugiu Não, e aí totalmente da mostra segurança. a força que tem o nosso mercado. E aí já fica um baita insight, né, para quem está É. assistindo, né, que quando olham as soluções que existem, o nosso mercado, o quanto de dor o nosso mercado consegue resolver é muito maior do que só ter imagem gravada lá para saber o que aconteceu. Mas precisa saber usar o discurso, né? Precisa saber conhecer o produto e levar isso para o cliente, né? E você precisa se aprofundar tanto no seu produto quanto no seu cliente, né? É um trabalho pesado. Né? Tem que estar na rua, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar pesquisando. Hoje a internet ajuda muito, né? O acesso à informação é fácil, mas cada cliente tem a sua especificidade. O mercado em si ele tem as suas especificidades, mas cada cliente dentro daquele mercado, dentro daquele segmento, ele tem as necessidades específicas. E no Brasil, por ser um país continental, elas mudam muito de região para região, né? A maneira que a gente atua, ela é bem customizada à necessidade do cliente, à região que a gente está trabalhando, né? A gente procura contratar lá na ponta sempre pessoas regionais para fazer o atendimento, que já tem uma vivência daquilo. E aí esse fechamento da venda, ele vem muitas das vezes não pela questão preço, mas pela questão do benefício que a gente está entregando para aquele cliente, seja ele da área pública, privada, de qual mercado for, né? Pois a gente tem N cases de sucesso, N histórias para contar, a gente foi lá, vendeu algo baseado em imagem, mas que a única coisa que o cara faz é não ver a imagem, né? A imagem é utilizada, enfim, está lá como uma evidência para o futuro, mas na prática, no dia a dia, a operação dele é baseada em dados que aquela imagem gera e a gente converte em informação, em dashboards, em relatórios e assim por diante. Até o feedback de cliente, usuário final com um contrato que vocês têm de monitoramento de rodovias, não sei se é pública, privada, mas aqui no estado do Sudeste, que exatamente, ele usa os dados da câmera interligado com as guardas, junto com a CT de lá, enfim, para tomada de decisão. Então é um case de sucesso e o feedback da solução que eles implementaram lá de sucesso redondo, fantástico. Legal. Não sei se é público, se pode sim, lá no falar, estado mas do Espírito Santo, é o governo né? do estado do Espírito A gente Santo. tem um case de alguns anos lá já rodando e, de fato, lá são muitas câmeras, o pessoal não vê imagem de câmera, o pessoal fica com o dashboard aberto na tela, monitorando alarme, seja de veículo furtado, né, e lá, o legal é que várias secretarias entraram dentro desse projeto, né, ele começou com 4 secretarias envolvidas, hoje são 7 ou 8 que já fazem parte, e um projeto de monitoramento de rodovia hoje entrega dados, entrega informações valiosas para a área de turismo, então eles usam as informações das câmeras que estão lá fazendo leitura de placa, para entender como é que é o fluxo veicular, por ser uma região turística, né? Então, poxa, de onde vêm os veículos, quanto tempo eles ficam aqui no estado, quais são as regiões que eles mais frequentam, os veículos que são de fora do estado, principalmente. E aí eles usam isso para fazer campanhas turísticas específicas para aqueles estados, né? Então, isso é uma coisa
muito difícil de a gente prever antes de você implantar um projeto desse no nosso mercado, né? Aí você tem a segurança pública usando lá para fins de segurança, você tem o Detran usando para fins de controle de frota, IPVA, etc. Você tem a Secretaria de Fazenda fazendo monitoramento de transporte de carga. Enfim, isso gerou, né, um engajamento geral do Estado lá e a gente tem esse case de sucesso, a gente trata ele com muito carinho, porque de fato ele entrega muito valor lá para a sociedade. Assim, foi uma venda que, óbvio, é uma licitação, a gente entrou, participou, mas na hora de entregar a gente foi colocando coisas, né? Sim. Poxa, olha que legal, e se a gente implementasse isso, se implementasse aquilo? O cliente deu ideia, a gente comprou essa ideia. E fomos entregando coisas a mais que não estavam previstas lá inicialmente, e isso foi gerando, assim, um retorno muito legal, né, para nós. E aí você falou de governo, você falou de varejo. Hoje, quais são os principais verticais que a Darro trabalha? Eu acho que disparado, Christian, a gente tem uma pegada muito forte na área de Smart Cities, né? A Darra Global tem essa pegada, e aqui no Brasil principalmente. E hoje a gente são áreas meio conexas, a área de Smart City, a gente tem uma vertical de Smart Police, né, de polícia inteligente, e de Smart Traffic. Então são áreas meio conexas, nessas três verticais a gente atua muito forte. Aí temos uma atuação bem grande também no varejo, vários cases de sucesso aí. Temos uma atuação bem focada na área de energia. A gente está Legal. com um time dedicado para trabalhar nessa área. Educação também é um setor que nós hoje trabalhamos pesado, assim, para gerar negócios para a empresa. E aí, com uma intensidade um pouco menor, mas também trabalhando nessas verticais, a gente tem aí proteção ambiental, né? Esse caso da SEDAI que eu comentei com vocês aí é um caso de sucesso de proteção ambiental e a gente chama lá de meio ambiente, né? Então, uma solução bem distinta. A parte de transportes também a gente atua aí, temos algumas empresas de ônibus aqui já em São Paulo usando soluções inteligentes da Darro para fazer detecção de ponto cego, para fazer acompanhamento do comportamento do motorista. E aí, poxa, a gente escuta, né, dos clientes, eu já economizei tanto aqui em indenização por batidas e etc e tal, porque você está lá com a evidência, você tem uma inteligência que avisa o motorista se ele está próximo de mais de um ponto cego. Enfim, a gente tem essas verticais a gente tem atuado com um maior foco aí nos últimos 2 anos. Lucas, e aí o que a Dow está olhando para 2025? Como está olhando o mercado? Toda a movimentação, às vezes, que acontece na economia, seja mundial ou não, aqui dentro do Brasil também, as mudanças de comportamento dos usuários, dos consumidores. Qual é a visão de uma empresa Foram 5 ou global? 6 perguntas aí nessa. Vamos lá, vou começar a responder. Se eu esquecer de alguma, que vocês o Ed é me famoso lembram. para essas perguntas que... Bom. Sabe que é isso? Vai deixar Aí depois envergonhado. nem eu lembro mais que eu perguntei. Aí qualquer resposta O serve. problema é que o pessoal vai estar gravado, o pessoal dá um return, volta, e aí vai ficar estranho. Mas Faz a vamos lá. primeira. É meio primeiro isso aí. aí, né? Não, vamos falar então O que de você tá olhando economia pro global aí, mercado, então. né? Vamos falar de mercado. Mercado e a visão da Darro. O que a gente tem entendido como tendências do nosso setor, o setor que a gente trabalha, que é um setor muito focado em Que o projetos. Christian, ele pega umas 4 perguntas, aí ele divide em 8, né? Aí não tem Diferenciado, né? Bom, o que a gente está vendo como tendência aqui no país e no mundo, principalmente? Eu vou para a China, nossa equipe toda vai muito para a China, então, inevitavelmente, eles estão na vanguarda do uso de novas tecnologias, não só para segurança eletrônica, inteligência artificial, mas E aí fica até uma curiosidade de mercado, né? Porque muita gente acha que até o evento que acontece em Las Vegas, a Feira de Segurança, é a maior do mundo. O pessoal divulga isso. E a feira da China de segurança é 4, 5 vezes maior. É que na China tudo é muito Tudo é grande, grande né? São 15 dias de evento. Então, assim, é a maior do mundo mesmo. Sem Então, na hora que você dúvida, fala da sem vanguarda, é dúvida. até legal, porque assim, a gente acabou de voltar de uma feira internacional e muita gente fala, poxa, mas o que vocês viram de novidade que vai vir pro mercado? A gente fala, cara, já não tem mais isso. A gente não vê isso, né? E diferente, às vezes, de uma feira na China que você fala, cara, isso aqui ainda não Tem chegou novidade, mesmo, né? Eu vou te contar Faz algumas que a sentido. gente já está explorando aqui no Brasil, devagar, mas estamos explorando. Tem uma tendência agora que vai entrar no nosso mercado, que é o uso de gêmeos digitais. O gêmeo digital, ele te dá uma interação mais imersiva, né? Uma interatividade maior com o ambiente que você está lá monitorando.
E te permite criar simulações de cenário para um caso de um comando e controle, aí, pensando em forças de segurança, né? Poxa, eu preciso fazer uma evacuação de um local, né? Qual que é o melhor caminho para isso ser feito? Quais são as melhores ruas para fazer isso? Então, quando você trabalha com esse conceito de gêmeos digitais, que basicamente é tornar aquela imagem em 3D e posicionar os produtos ali dentro de modo que você tenha uma visão mais imersiva daquele ambiente, você começa a ter uma maior agilidade, por exemplo, de uma força de segurança numa emergência, para fazer uma evacuação de área, para fazer uma perseguição de um fugitivo e assim por diante. Eu vejo lá na China, e ainda não chegou aqui no Brasil, já o uso de gêmeos digitais dentro de agências bancárias também, né? Você fazer uma digitalização como um todo da agência bancária e usar o gêmeo digital atrelado às imagens de segurança para diminuir a quantidade de funcionários que você precisa dentro de uma agência bancária hoje. No varejo também, eu creio que o uso dos gêmeos digitais vai ser uma tendência muito grande, porque ele te dá uma perspectiva de visão dentro de um supermercado, de uma loja, né, da área de retail como um todo, que você só teria pessoalmente lá, que nem que encha de câmera você vai ter aquela perspectiva de visão. Então, isso é algo que já está bastante difundido lá na China. E aí, quando a gente fala de gêmeo digital, eu estou falando não só de ter, o conceito de gêmeo digital é você, sei lá, replicar um ambiente em 3D dentro da tela do computador com todas as nuances que ele tem, inclusive com as animações do dia a dia, com a onda da praia aparecendo ali, com os veículos se movimentando e assim por diante. O que a gente faz em cima do gêmeo digital? Eu começo a colocar os sensores conectados nele. Então, o alarme de incêndio alertando ali já na tela e piscando no mapa, exatamente no andar, um corte em 3D para entender o que está acontecendo. A imagem da câmera, que pode ser acessada em tempo real dentro do gêmeo digital, para que você, poxa, tocou o alarme, tem a simulação do que está acontecendo. Deixa eu ver a imagem em tempo real de lá também, aqui dentro desse ambiente. Então, isso é uma tendência muito grande que vai vir para o Brasil para ficar, podem ter certeza disso. E lá na China já está sendo A trabalhado. intenção é Que ser o legal, mais hein? preditivo possível, é isso? Predição, essa é a Tá, palavra, legal. Adalberto. Como gêmeo digital, você pode prever tudo o que pode acontecer naquele ambiente antes de que isso aconteça. Legal. Então você tem rotas de fuga, planos de contingência, planos de emergência para qualquer situação que aconteça naquele ambiente, né? E óbvio, aí você tem as imagens das câmeras apoiando isso, você tem lá os controles de acesso sendo com interações dentro da área do gêmeo digital, você tem sensores dos mais diversos possíveis que você interage dentro daquela imagem, né? Lá no nosso prédio do nosso headquarter, né, da Dahua, lá na China, todo o prédio é controlado através de uma automação predial atrelada ao gêmeo digital, onde eu entro em andar por andar, eu vejo se a sala de reunião está ocupada ou não, como se eu estivesse dentro daquela sala de reunião, quantas pessoas estão lá, quais são os carregadores de carro elétrico que estão ativos ou inativos, qual que é o consumo de energia total do prédio naquele momento. Ah, que legal. Essa energia ela está vindo da rede ou ela está vindo dos painéis solares, né? E aí você gera estatística para absolutamente tudo, de uma maneira que para o operador é mega intuitiva. Não é só intuitiva. O cara está olhando o que está acontecendo. Na tela do computador é como se ele estivesse naquele local, né? E você faz toda a automação predial que você imaginar dentro do sistema. Vai dar vários cortes aqui, hein? Diversos. Vários cortes, diversos cortes aqui. Ele já Viu? tá pensando se ele vai fazer o gêmeo digital dele. Na verdade, eu tava pensando que o teu gêmeo digital é o de ouro preto. Pode ser. Pensei nisso. E o parecido. do Thiagão podia ser o Luciano Hang, né? Ó, Aí, ó. Olha aí, O que hein? você acha, Pedrão? terno verde. Aí, ó. Terno verde na próxima. Terno verde. Vamos, velho, Terno verde na É, próxima. aí. O Nossa, velho do CT. tá criativo, hein, o Cris hoje. Ah, muito bom. Pedrão segue concordou comigo aí, ó. Muito Terno bom. segue Muito Summit. bom. Vai lançar os amostradinhos também? Aí, ó. É uma boa ideia pro Thiagão aí. É. Então, isso é uma tendência que não chegou no Brasil, mas vem. E aí o que já está ficando muito no uso do dia a dia lá na China é a inteligência artificial, que para nós Já ainda tá está no commodity início lá, aqui. né? Lá já virou commodity. Caraca, Pode ter que inteligência legal. artificial para tudo. Pode detectar o que você imaginar. Desde se o cozinheiro está usando a touca para cozinhar, ou você não está. Esse tipo de detecção, sabe? E, É só indo para entender. e aí, dentro disso, você tocando esse portfólio de produtos, você já consegue antecipar, por exemplo, isso daqui tá lá, eu trago para cá quando eu tropicalizo esse produto pro Brasil, aqui já faz sentido, não faz sentido? Como funciona essa interação hoje da Dahua Brasil com o que acontece na Dahua Mundo? Ah, pô, legal a pergunta, Cristiano.
a gente antecipa muita coisa, tá? Então, como eu disse, né? Todo ano eu vou para a China, alguém do meu time está na China, acabaram de voltar algumas pessoas de lá agora na sexta-feira, no final do mês vão outras. Então, a gente tem uma interação muito grande, né? As pessoas de lá vêm para cá também e temos aí reuniões semanais, eu diria, para discutir isso. Mas a gente, olhando o que tem lá, normalmente nós decidimos antecipar algo aqui no Brasil. Essa questão do gêmeo digital, eu já tenho um cliente que eu vou implantar ele para rodar uma cidade, inclusive, não é um cliente pequeno, é uma cidade. A gente pegou um bairro todo de uma cidade, não vou divulgar qual é ainda porque a gente não implantou, mas vai implantar nos próximos dias, onde eu vou rodar um gêmeo digital para fazer o acompanhamento daquele bairro como um todo, né? E aí a gente usa isso, essa antecipação, a gente faz essa antecipação de tecnologia para cá, para fomentar aquela tecnologia em outros clientes. Então, nós temos esse conceito de trabalhar junto com os nossos clientes, principalmente os clientes do mercado privado, né, que é mais fácil. Às vezes, trabalhar uma venda mais subsidiada, né, e montar ali o que a gente chama de um projeto piloto para que sirva de modelo para outros clientes daquele setor conseguirem visualizar o que pode ser feito, né, com o uso de tecnologias da Darwa. Então, isso é uma extensão do nosso showroom no fim do dia. Sim. O cliente ele vem para dentro da Darwa, ele vai conhecer o nosso time, vai bater papo, vai interagir, ele vai para o nosso showroom, ele vai conhecer um pouco da nossa tecnologia ali num ambiente imersivo, mas depois o próximo passo é ele ir em um cliente do setor dele e ver tudo que a gente já implantou, que tem de mais moderno, funcionando. E se isso não converter uma venda, cara, eu não sei mais o que converte, sabe? A gente teve uma experiência muito recente agora aí de uma empresa da área de educação que passou por todo esse processo. Nos conheceu num evento, conversou, foi no showroom, gostou pra caramba, viu as coisas funcionando no showroom, foi no cliente próximo, né, daqui, viu toda a experiência desde a entrada do cliente, passando ali por controle de acesso da câmera de monitoramento, depois em toda a parte de interatividade, soluções inteligentes, era um cliente da área educacional, né, soluções inteligentes para educacional. Saiu de lá e falou, caramba, eu quero comprar, porque vocês me falaram que faz, eu vi fazendo no showroom e eu tenho um cliente que me provou que isso funciona bem. Que legal. Então isso é a jornada de venda completa e é isso que a gente vem tentando implantar aqui como cultura da empresa, né? Fazer investimentos, às vezes complementos do que o cliente quer comprar com um subsídio, com uma venda subsidiada, de modo que a gente coloque dentro dele aquela solução completa, né? Olha, o cliente, eu entendo suas demandas, você tem essas necessidades aqui, mas deixa eu colocar mais esse, aquele e aquele produto para eu fechar o ciclo de solução completa. E aí, isso vai trazer benefício para você, mas também traz benefício para mim, porque me ajuda a replicar esse seu projeto, esse seu case de sucesso. Sensacional. E o Lucas comentou, né, conheceu o cliente no evento, etc e tal. Falando em evento, o que acontece dia 22 de outubro, Thiago? Dia 22 de outubro, exatamente. Experiência. O processo de venda começa onde? Em evento. E dia 22 de outubro é o nosso SEG Summit. O que acontece onde? No AMB, Distrito AMB. 3 pavilhões, completos 170 empresas expositoras, mais de 110 painelistas, palestrantes, painéis de verticais e 8.000 visitantes. Você, profissional de segurança, crava a data 22 de outubro, local garantido. SEG Summit. Aí Boa. sim. O mais legal é que o SEG Summit é um evento que dia 22 é o dia que a gente se encontra. Exato. Mas ele já começou agora, galera. É isso mesmo. Você vai agora na sua loja de aplicativo, baixa o SEG Summit, o aplicativo do SEG Summit, que lá você já tem toda a programação do evento, você já tem as empresas que estão confirmadas, você já começa a fazer network, você já começa a brincar lá, tem gamificação. Ano passado foi um barato, na última semana, galera concorrendo para ver quem que interagia mais. Aliás, o pessoal ganhou o casaco autografado pelo Rogério Fonseca. Verdade, verdade. Pessoal competitivo, né? Foi o Rodrigão que ganhou. Boa. Então, assim, galera, você corre lá, baixa o aplicativo, já começa a interagir com o SEG Summit agora, já nesse momento. O Lucas pegou a caneca aqui agora, foi tipo o Jô Soares, era só pra fingir, né? Mas não tem nada. Coloca uma aguinha aqui pra ele. Aqui, Não, Que aí, faz, hein, Pedro? exatamente. Bora. É só pra fingir que tinha alguma coisa ali. Já vai ter. Vamos ver o que vem, né? Vamos fazer Se a água é o que o Jô Soares toma. Aquelas provocações, Lucas. Hoje você tem uma experiência já de muito tempo como fabricante, na parte de produtos. Se você se colocasse na caixa do integrador, o que você faria como integrador Aí, diferente Pedro, do mercado? Não, pode Entra aí aqui. Diferente do mercado que está acontecendo hoje, mas o que você faria como integrador
para vender mais as soluções da Dahua dentro da empresa dele? Olha, Ó, só Christian. fazendo parênteses de Jô Soares, o Pedroca é o Carlos, né? O que tinha no Jô Soares. Pô, Pedrão, obrigado. Eu já tive nessa caixa, eu já tive em todas as caixas, né, Aham. Christian? Eu já tive no integrador, já tive no distribuidor, já tive. É Hoje por isso eu que é sou legal segundo essa pergunta fabricante, hoje, né? É. Mas o que eu acho que usar talvez a minha experiência passada de integrador hoje ela não vale a mais, porque o mercado muda muito, né? E eu acho que esse tempo todo que eu tenho de Dahua trouxe uma visão que poucas empresas dão nesse mercado. A maneira como a Dahua aborda, né? A experiência de venda, a, a, a excelência na entrega e assim por diante, ela é diferenciada. Então, o que eu faria hoje se eu fosse um integrador? Primeiro, eu me capacitaria o máximo possível nas soluções da Dahua, né, e entenderia o máximo possível quais são as dores do mercado. O nosso mercado ele é muito, muito, muito grande, ele é pouquíssimo explorado ainda. O pessoal está fazendo o básico. Está vendendo câmera, está vendendo gravador, né? E está entregando imagem na ponta. Mas poucas as empresas, poucos os integradores estão entregando valor, de fato, né? Óbvio, existem alguns no mercado que estão de fato vendendo valor, entregando experiências diferenciadas, eles estão se destacando. Então, se eu fosse um integrador, se eu estivesse começando, poxa, eu vou montar a minha empresa, vou ser um integrador. Eu primeiro me capacitaria o máximo possível num determinado fabricante, a Dahua. Depois eu entenderia o máximo possível das dores daquele mercado para endereçar soluções que tragam resultado. E aí, dentro disso, você falou de se capacitar ao máximo dentro das soluções da Dahua. Como funciona hoje para um integrador querer se capacitar? Ah, legal, Cristian. Pô, nós temos hoje uma plataforma de treinamentos de e-learning mega completa, tá? Nós temos uma área lá dentro da empresa que só 24 horas por dia, não, vai mais umas 12 horas por dia. Estão trabalhando na geração de conteúdo, na capacitação dos nossos parceiros, tá? Não só parceiros integradores e distribuidores, mas até cliente final a gente faz capacitação para garantir que saibam usar as nossas ferramentas. Legal. Então, esse portal de e-learning hoje nosso, ele está estruturado e nós dividimos a área de treinamentos da Dahua em 4 segmentos. Hoje nós temos os treinamentos, as certificações técnicas, que elas são focadas para a operação dos nossos produtos, né? Então, nós temos lá 3 níveis de certificação técnicas, que é a certificação DHSA, DHSP e a DHSE, cada uma com um nível de dificuldade, né, crescente, até você chegar num nível onde você tem uma visão mais geral dos produtos da empresa. E aí nós temos ainda, dentro desse mesmo segmento de certificações técnicas, certificações específicas em plataformas de software, que são nós temos uma plataforma de software que ela é específica para o mercado de Smart Cities, então a gente faz uma certificação específica dela. Temos uma plataforma de software que ela é específica para um mercado privado, então a gente faz uma certificação específica dela. Assim vai. Então nós temos lá esse segmento de treinamentos. Aí nós temos um treinamento que ele é mais focado para a área comercial e de pré-vendas, né? Alguns treinamentos, que são os treinamentos, as certificações de verticais que a gente atua. Então, nós temos lá uma certificação da vertical de Smart Cities, uma certificação da vertical de educação, uma certificação da vertical de retail. O que a gente aborda nessas certificações é qual é o potencial que a gente consegue alcançar dentro daquele mercado. Qual que é o potencial daquele mercado e aonde a gente consegue endereçar as dores dos clientes naquele mercado. Então, é uma certificação que ela não é a mão na massa, o cara não vai ficar fazendo configuração de produto quando vai participar dela, tanto que ela não é para a área de pós-venda, ela é para a área de pré e vendas, né? Onde a gente vai abrir a mente do nosso parceiro. Cara, você que está nesse mercado, olha, a gente tem solução para endereçar todas essas dores desse mercado aqui. É só você encontrar as oportunidades que agora você vai estar capacitado para isso. Temos uma terceira categoria de certificações, que são os treinamentos e certificações técnicas de produtos, que aí é o famoso unboxing, é o beabazinho de produtos que demandam de um cuidado maior na hora de fazer a instalação. E aí eu estou falando de uma câmera de LPR que demanda, né, do instalador acertar o posicionamento dela para extrair o melhor resultado do produto. Radares de perímetro, que tem também ali uma configuração específica a ser feita. Então, enfim, são diversos produtos que tem ali. E a quarta categoria, que são os treinamentos de pré-vendas. Como o portfólio da Dahua é um portfólio muito extenso, então nós montamos lá um treinamento de pré-vendas, onde os nossos parceiros vão capacitar a área de pré-vendas e projetos deles para que
consigam trabalhar com o design das nossas soluções. Então, não é uma certificação que vai focar em configuração de produto, mas sim em desenho de projeto, né? O que comunica com o quê, quais são as configurações mínimas exigidas para cada coisa, quais são as linhas de produto, como a gente classifica, enfim, é uma certificação muito focada para esse público. Todas elas, com exceção dos treinamentos de produtos, todas elas estão no portal de e-learning, mas elas não são gravadas, elas são feitas online, né? E a gente fez isso por uma questão de escala. Nós tínhamos sala de treinamento até um tempo atrás, na pandemia nós tivemos que fechar a sala de treinamentos, começamos com esse modelo de certificação online e vimos que isso dá muito certo, porque eu consigo trazer um público maior, e sem a necessidade de ter um espaço mega grande, e fazer montagem, desmontagem e assim por diante. Então, só os treinamentos de produtos eles estão gravados lá, o resto são certificações que a gente dá de tempos em tempos, tem uma agenda lá no nosso site, que é o darwaacademy.com.br, e aí dentro do nosso site, os nossos parceiros podem acompanhar aí qual que é a programação de treinamentos aí das próximas semanas. Isso é sensacional. E aí, pegando esse gancho de qualificação, né, das pessoas buscarem conhecimento, e junto com você falou que também tem uma pretensão de crescimento, de necessidade de contratação de novas pessoas, e no mercado de segurança, sei lá, eu tô há 23 anos nesse mercado, parece que toda empresa precisa contratar gente, né? Toda empresa tem vaga em aberto. Então, essa é uma dor que existe no mercado. Como nós que estamos nesse mercado identificamos que existe essa dor, como fabricante, você colocou a questão de qualificar as pessoas. Agora, como um executivo, né? O que a gente pode fazer, transmitir de mensagem ou para tentar diminuir um pouco essa dor de a gente conseguir ter mão de obra para suprir a necessidade que o mercado tem, ou até para chamar as pessoas que são de outro segmento para olhar para o nosso segmento que tem um monte de oportunidade nele, né? Poxa, é um desafio muito grande, Adalberto. Eu sofro todos os dias com busca de mão de obra qualificada, principalmente. E o momento atual que a gente vive, né, as coisas elas estão evoluindo tão rápido que tá difícil a gente capacitar do zero. Não é que tá difícil, demora para capacitar do zero. Então, primeiro, como olhar para esse mercado? Hoje a gente tem atuado um pouquinho dentro de instituições de ensino, né, para plantar na cabeça lá dos formandos, né, dos estudantes, que faz sentido trabalhar com esse mercado, que a gente tem produtos, tem soluções, então a gente tem algumas parcerias com algumas instituições de ensino, e aí eles estão ali constantemente participando dos nossos treinamentos lá nas plataformas, a gente manda produtos para eles e assim por diante. Eu acho que, como você bem disse, existe uma demanda muito grande por mão de obra no mercado, e é um mercado que cresce 2 dígitos ano a ano, né? Então, acho que a maneira das pessoas se interessarem por ele é essa, né? Poxa, é um mercado que cresce 2 dígitos por ano, é um mercado que vem evoluindo a cada ano que passa, não é um mercado que está estagnado, mercado que vem trazendo tendências ano após ano, e é um mercado que eu procuro falar, quando a gente trabalha nele, você está entregando valor para alguém, né? Você está entregando mais segurança, você está entregando uma operação mais eficiente. Então, não é apenas um trabalho, né? Você está contribuindo de alguma maneira com a sociedade. E eu acho que esse é o principal chamariz. O que nós temos feito lá além disso? Buscar mão de obra pronta está difícil, né? É um mercado que está pagando muito bem hoje, principalmente para a técnica, né? Você paga muito bem hoje para um pré-vendas, para um técnico de ponta. Até por essa necessidade, Até né? pela necessidade, a mão de obra está escassa. E nós criamos aí no ano passado, talvez um ano e meio atrás, um programa de formação de estagiários, né? De estágios. A gente tem contratado muito estagiário para dentro da empresa para fazer uma formação de longo prazo, para que no final ali do curso dele a gente consiga contratar já com uma experiência dentro de casa. Tem dado certo. No final do ano agora contratamos uma estagiária lá para a área de produtos. Temos aí em vista mais alguns que a gente já está com bons olhos lá dentro da casa. São as maneiras que a gente encontra, que é como você comentou, com todo mundo que eu falo, está com vaga aberta para pré-vendas principalmente. Poxa, me arranja um pré-vendas, me arranja um pré-vendas. Muito difícil no mercado. Eu costumo falar até pro meu time lá e para os meus pares na empresa, né? Os pré-vendas bons,
ou eles foram para a área comercial ou eles viraram gestores dos lugares que eles estão, Verdade. né? Então, enfim, E faz na parte área da vida. técnica isso é acontece muito bom. isso também, né? É. Muito, o técnico que é bom, também. ele já virou coordenador, gerente, Já, ou exatamente. empreendedor, porque, né? A Exatamente. demanda é grande, né? A demanda é grande. Falamos um pouco aqui do mercado condominial com o Thiago antes de começar o podcast. Poxa, o mercado condominial é gigantesco, gigantesco, né? Cada vez mais os condomínios querem depender menos de mão de obra pessoal e mais de tecnologia. Então, existe uma falta de Carência uma também, carência né, de também, empresas. isso. Hoje você vai contratar uma empresa para fazer um serviço mais simples, um condomínio, você tem que esperar na fila, porque está com a agenda lotada, né? Acho que esse é um bom chamariz aí para as pessoas que estão em busca de algo para a carreira. Eu diria que é um mercado muito promissor. Sensacional. Então, você que está pensando aí o que fazer, vem para o mercado de segurança e aí aqui o CT é onde ela pode se conectar também, né, Thiago? O CT é o maior hub de segurança, Não, tecnologia Thiagão, da vai. América E a palminha? Latina. É a palminha? É. CT Hub Oficial, segue aí Já virou marca registrada aí, ó. segue aí nas redes sociais. O CT é o maior hub de tecnologia e segurança da América Latina. Aqui a gente tem usuário final, integrador, distribuidor, fabricante, no ecossistema de segurança. E o Pedro que tá com fone de ouvido nesse momento, ele ama essa hora. Vem pro Do CT. tapinha. CT. É aí, ó. Hub Oficial. Muito bom. Boa. Lucas, cara, o papo foi sensacional, foi incrível. Só Mas te agradecer. tá acabando? Não, certeza que estão falando Já isso já, acabou, né? foi tão rápido. Cara, é que quando o conteúdo é boa, Isso é muito voa. louco, né, cara? Isso é Voa. legal, é é. verdade, nem vi passar a hora. E conteúdo mega relevante, porque assim, é como você falou, tem cortes, tem insights do que já está acontecendo na China lá, tendências. Então, assim, experiência de verticais aplicadas, case de sucesso. Verdade. Muito bom mesmo. É legal, gente. Cara, além de agradecer, pedir para você deixar, de repente, uma mensagem final para o seu público, pessoal da Dahua, e também, eventualmente, seus contatos aí, o contato da Dahua, como o pessoal procura, como o pessoal leva essas dores para a Dahua resolver também, né? Ah, legal. Bom, estamos nos principais eventos aí do nosso setor, né? Com certeza estaremos lá no Seg Summit também, apoiando, participando. Eu ia falar, mas não deixam mais falar perto aqui, né? Eu ia falar, a Dahua, enfim, estamos no canal do YouTube, no Instagram, tem o nosso site internacional, site Brasil, né? Nosso escritório fica aqui na Berrini, aqui em São Paulo. Temos aí os nossos distribuidores parceiros que estão habilitados, 100% habilitados para nos representar e nos contatar, né, para trabalharmos em conjunto. Eu estou sempre por aí no LinkedIn também, fazendo uma postagem ou outra. Eu acho que sim, os canais de contato conosco, é colocar Dahua no Google lá, vai aparecer um monte, né? Vai aparecer um monte de canal de contato. E a mensagem que eu queria deixar eu acho que assim, nós trabalhamos nesse mercado por um propósito. Eu, pelo menos, trabalho nesse mercado por um propósito. É óbvio que é legal ganhar dinheiro, é óbvio que é legal ter resultado em vendas, mas o mais interessante, o principal propósito nosso é deixar um legado, é trazer algo que seja benéfico para a sociedade. Então é isso que me motiva todo dia, é por isso que eu acordo todo dia. Que legal. Eu quero um dia chegar pro meu filho e falar, olha, tá vendo essa cidade aqui? Ela tá um pouquinho mais segura porque a gente fizemos um projeto, colocamos produtos lá, ou esse condomínio, ou essa farmácia, ou essa loja de varejo, e de alguma maneira a gente está trazendo benefício para a população. Então essa é a mensagem que eu quero dar, é isso que a gente preza lá dentro da nossa empresa. Vamos vender, mas a venda é uma consequência de um benefício que a gente vai trazer para a população. Muito show. Sensacional. Dá seu muito arroba. bom. Bora, @Dalberto Benhaja, segue nós. Thiagão. @Thiago Pavani. @Christian Visual, @CT Hub Oficial e @Seg Summit Oficial. Exatamente. Além disso, esse vídeo que você está assistindo aqui, você taca o dedo no like, compartilha para todo mundo que você conhece, até para aqueles que você não conhece. E se você não está inscrito ainda no canal do CT Hub, se inscreve agora, que a gente tem muito conteúdo relevante. Além de que, quarta sim, quarta não, 8 horas da manhã, tem Café com Segurança aqui no canal do YouTube do CT Hub. Valeu, galera! Valeu, Até a gente, próxima! obrigado. Valeu.